Olá, bonitos e bonitas! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Café com a Bonita. Não, tá tudo mesmo? Aí tá, a bonita, é tudo bonita. Bonitos, então vamos lá, mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre a adolescente e os conflitos familiares. Gente, eu tô tendo dificuldade do que fazer com essas mãos. Não quero fazer um vídeo totalmente parado, acho que preciso fazer uma aula de arte cênica, né? Sei lá, fazer uma aula com Lina Boy, sabe como é que fica na bancada do jornal? Brincadeiras à parte, vamos lá, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre a adolescente e os conflitos familiares. Gente, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Nós vamos falar sobre a adolescente e os conflitos familiares. E nós vamos falar sobre a adolescente e os conflitos nos relacionamentos, vamos dizer, os relacionamentos amorosos. A adolescente e os relacionamentos amorosos. Para que você entenda direitinho de forma separada e para que o vídeo não fique muito longo. Meus amores, então, sem mais delongas, eu quero pedir para você 4 coisinhas que eu peço todas as vezes, mas eu vou continuar pedindo. Primeiro, se inscreva no canal para que o nosso canal possa crescer se você ainda não é inscrito. Segundo, aperte o sininho para que você receba as notificações na hora que o vídeo for postado. Terceiro, comenta, dê um like, comente e embaixo para que possa ter mais engajamento. E quarto, por favor, compartilhe esse canal com alguém, compartilhe o conteúdo com alguém. Talvez você vá estar ajudando outras pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Gente, então, nos outros vídeos vocês me viram falar sobre como a criança Tamara se sentia. Vocês vão estar sempre me vendo falar na terceira pessoa, muitas vezes, para que você possa entender para que possa ficar de melhor entendimento. Porque o que a criança sentia naquela época não é o que essa mulher sente hoje. Então eu vou estar sempre colocando a criança, a adolescente, entendeu? Então, porque é um tempo passado, então eu vou sempre estar me colocando na terceira pessoa. Mas para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez e vai imaginar de quem eu estou falando, gente, eu estou falando de mim mesma, no meu tempo de adolescência, no meu tempo de criança, como aquela criança daquela época se sentia, se via e como a adolescente viveu, como que a adolescente se viu, como que ela viveu os conflitos familiares. Nesse vídeo eu vou fazer um relato para vocês do meu relacionamento com o meu pai biológico e também vou relatar um pouco do meu relacionamento com a minha mãe durante a minha fase de adolescência, que isso vai se dar dos 12 anos, que foi quando eu fugi de casa. Para você que não assistiu o vídeo anterior, volte lá, procure o vídeo anterior que fala das emoções da criança. Foi quando eu fugi de casa e com 12 anos eu fugi de casa. E a partir daí eu vou fazer um relato dos 12 anos até os meus 17 anos, que foi quando eu fui mãe. Porque eu vou deixar o vídeo da adolescente mãe de forma separada também. E eu tive um pai presente quando eu nasci, em 83, eu nasci na cidade de Imperatriz, que é a cidade que eu resido atualmente. O meu pai não fugiu à responsabilidade, pelo contrário, o meu pai me assumiu, me registrou como filha, deu suporte financeiro para minha mãe, deu suporte presencial, meu pai estava presente sim. A família do meu pai, na pessoa da minha avó e das minhas tias, estiveram todos presentes nos meus primeiros meses de vida. Inclusive a minha avó foi o suporte para minha mãe poder trabalhar quando eu ainda era muito bebê. Eu tive um problema, eu não sei muito sobre isso, mas eu tive um problema no coração, não sei se grave, se leve, não sei. Eu não tenho muita informação sobre isso, mas eu passei um período internada e a minha mãe tinha total suporte da minha avó e das minhas tias, que foi ali que deram o auxílio para minha mãe e também a presença do meu pai. Com 6 meses de vida, eu não sei os motivos da minha mãe que levaram ela a se mudar de estado. Meu pai conta que ele me entregou, e minha mãe também relata isso, que ela me entregou, meu pai me entregou para minha mãe pela janela do ônibus, quando a minha mãe estava indo embora. E a partir de então, parece-me que eles perderam o contato um do outro.
minha mãe encontrou uma outra pessoa e decidiu formar uma família com aquela pessoa. Então eu passei a conhecer com o pai o então companheiro da minha mãe. E aí foi assim, até eu não recordo que idade, que eu lembro que eu fiquei sabendo através de uma vizinha que eu não era filha biológica daquele homem que eu conhecia como pai. Incrível, né? Vizinhos fofoqueiros. Mas é isso, gente. Então, eu passei toda a minha infância sabendo que aquele homem que eu conhecia como pai, que eu chamava como pai, que eu respeitava como pai, não era meu pai biológico. Então eu criei um sonho, uma ideia de como seria meu pai biológico. Até 9 anos de idade por aí, eu sempre imaginava que o meu pai biológico chegaria e me salvaria de toda a situação que eu vivia, que está relatado nos vídeos que vocês já assistiram anteriormente. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Então, eu imaginava que o meu pai viria me salvar. Quem veio me salvar foi o meu avô materno. E foi ele que ficou comigo ali até os 12 anos, mais ou menos, que foi a época que eu perdi o meu avô. Então eu tinha essa fantasia de que meu pai viria me salvar, que o meu pai não sabia onde eu estava, então por isso ele não me salvava. Eu lembro que algumas vezes eu relatava para minha mãe, né, quando eu estava muito chateada, que se o meu pai estivesse ali, eu poderia ter uma vida diferente. Eu lembro que a minha mãe, ela respondia algumas coisas, eu não recordo bem como que eram as respostas dela, mas era mais ou menos assim, que se o meu pai realmente me quisesse, ele estaria presente. Era mais ou menos isso, gente. Eu não posso falar com toda certeza porque eu não recordo nitidamente. Então, foi quando eu tinha 9 anos, eu retornei ao Maranhão, ao meu estado. E fui morar no interior, lá onde nem tinha energia. Tem hoje, inclusive internet. Mas na época não tinha. Para chegar lá era de carro, muito difícil, ou então, como chama, gente? Montado, a cavalo, a qualquer animal de 4 patas. Então, gente, o meu avô morava nesse lugar e foi com ele que eu fui morar. Quando eu fugi, aos 12 anos, eu fui para a cidade mais próxima mais ou menos. E logo depois eu migrei para Imperatriz. E aqui em Imperatriz eu fiquei parte da minha adolescência. Quando eu tinha 14 anos de idade, a minha tia, antes disso, quando eu tinha 13 anos de idade, por aí mais ou menos, ou 12, não lembro, gente, eu acho que foi 12, foi quando eu cheguei em Imperatriz. Quando eu tinha 12 anos de idade, a minha tia materna, que foi com quem eu vim morar na cidade de Imperatriz, ela me colocou em contato com a família do meu pai. Ela tinha mais ou menos uma ideia de onde eles ficavam, então ela foi atrás e ela encontrou a família do meu pai. Então eu passei a ter contato com a família do meu pai, com a minha avó, com as minhas tias e com as minhas primas. Passado-se um tempo, de 12 anos até os meus 14 anos, por aí, eu não encontrei meu pai. Eu vim conhecer o meu pai com 14 anos de idade. Meu pai até hoje é um homem muito bonito. Mas eu lembro que no dia que eu fui para a casa da minha avó, que o meu pai estava lá, eu lembro que quando eu cheguei, meu pai estava dormindo. E eu lembro que eu entrei no quarto da minha avó, e eu fiquei olhando para aquele homem deitado naquela cama, e eu rodeei a cama. Eu fiquei andando ali ao redor da cama e olhando para aquele homem, esperando chegar em mim aquela emoção de que eu estava vendo meu pai, meu salvador, entendeu? E quando eu comecei a andar ali ao redor daquela cama, e eu lembro que eu não encontrei, eu vi um estranho, um perfeito estranho. Era um homem muito bonito, um homem muito bonito mesmo. Meu pai ainda é muito bonito.
muito bonito, muito elegante, mas não era o homem dos meus sonhos, não era o homem, não era meu pai, o pai que estava dentro de mim. Ele não se materializou da forma que eu imaginava que ele se materializaria. Gente, eu sou muito sonhadora, então imagina quantas vezes eu sonhei com o meu pai. E ali eu lembro que meu pai levantou, quando ele saiu do quarto, ele já saiu de banho tomado, todo arrumado, se vestia muito bem, muito, sabe? Ele era um homem muito elegante, se vestia com roupas de linho naquela época, muito bem passada. E eu lembro que ele saiu com uma caixinha preta assim na mão e ele trouxe pra mim, era um relógio. Ele me deu um relógio de presente, ainda lembro ainda, ele era estreitinho assim, ele não era retinho, ele tinha uma ondulaçãozinha assim no visor dele, de pulseirinha preta, muito bonito o relógio. Ele me presenteou com esse relógio, eu não lembro como que foi o primeiro contato, não lembro se eu o abracei, não lembro, não recordo mesmo. Mas a gente deve ter se abraçado, porque o meu pai é um homem muito amoroso. Até hoje ele é amoroso, ele abraça, ele beija, é uma das coisas que eu experimentei com meu pai, que eu não tinha muito com a minha mãe, gente. A minha mãe, ela não sabia fazer isso, ela não tinha esse toque, ela não tinha esse afago, ela tinha uma forma de amar, cuidando da gente, sempre mantendo a gente limpinho, sempre mantendo a gente cheirosinho, alimentado, sabe? Ela tinha esses cuidados com a gente que demonstravam o amor dela pela gente. Mas ela não tinha o ato de tocar, de abraçar, de cheirar. E eu sentia muita necessidade disso. Lembrando que cada pessoa é uma pessoa. Cada um de nós temos as nossas necessidades. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas. Eu senti uma necessidade de ser amada pelo toque, abraçada, entendeu? Eu senti essa profunda necessidade. E o meu pai, ele é esse tipo de pessoa. Então ali eu conheci o meu pai, tive o primeiro contato com ele, ele foi até a casa da minha família, ele conheceu minha família. E eu lembro que ali, naquela época, já havia dentro de mim uma raiz de indignação contra o meu pai. Ali já tinha sido implantado em mim aquela sementezinha de se o meu pai estivesse presente na minha vida naquela época da minha infância, quando eu ainda era uma criança, certamente essas coisas não teriam acontecido comigo, porque ele teria me protegido. Então já existia em mim uma indignação, uma raiva, porque eu já buscava alguém para culpar, tipo, meu pai não me protegeu e por isso eu sofri o que eu sofri. Então, quando eu tive contato ali com meu pai, aquilo começou a vir mais forte, sabe? Muito forte dentro de mim. Então, ele não sabia nada de mim e ele também não teve, meu pai não teve, eu não sei nem dizer, ele não teve aquela sensibilidade de tentar me conhecer. Meu pai cometeu um erro nessa época, que foi colocar outras pessoas para me conhecer. Ele tentou me conhecer através de outras pessoas, através das minhas primas, através das minhas tias, através da minha avó, através da minha madrasta. Mas ele mesmo não quis, ele mesmo tomar a iniciativa de se aproximar de mim para me conhecer. Então, eu percebi isso porque eu sempre fui muito observadora, então eu percebi o meu pai tentando me conhecer através das outras pessoas e isso me magoou muito, muito mesmo. E a minha família, agora, a família da minha mãe, viu em mim uma oportunidade de eu ter um futuro diferente, com mais oportunidades, que era morar com meu pai. Meu pai me convidou para morar com ele em um outro estado. E a minha família ficou muito feliz. A minha família viu ali uma oportunidade de que eu pudesse estudar em escolas melhores, porque o meu pai tinha uma vida um pouco melhor, e o meu pai poderia me proporcionar uma melhor qualidade de vida, de tudo. Então ali a minha família me incentivou a ir morar com meu pai. E fui.
não por vontade mesmo, não porque eu desejasse ir morar com meu pai mesmo, de fato, mas porque a minha família, ela ficou muito em cima de mim e ela queria o meu bem, a minha família queria o meu bem, então ela achou que seria muito bom para mim ir morar com meu pai. E ali eu fiquei, né, uma vida melhor, ali aqui eu já trabalhava, já vivia nas cozinhas alheias e tudo, então eu ia ter uma oportunidade de morar com meu pai, de estudar, de ter uma vida diferente. Isso, de uma certa forma, influenciou muito também a minha cabeça. E ali fui eu morar com aquele homem desconhecido para mim. Então ali eu ganhei uma madrasta, que por sinal é uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho nada que dizer da minha madrasta, só coisas boas. E de quebra ganhei dois irmãos, que são uns fofos. Que eu lembro com muito carinho da carinha deles de criança. Ai gente, era tão bom ser a maninha, eles me chamavam de maninha. Era muito bom ser a maninha deles. As melhores lembranças que eu tenho da época que eu morei com meu pai foi a convivência com os meus dois irmãos. Eu acho que vocês podem ver que os meus olhos até brilham quando eu lembro, porque eu lembro com muito carinho, gente, das crianças maravilhosas que eles eram e de como eles me tratavam, de como era bom ser a maninha deles, entendeu? E isso era muito gratificante para mim. Então eu ganhei dois irmãos, uma madrasta e uma moça que morava na casa do meu pai. Ela era um braço direito do meu pai, cuidava das lojas dele, da loja dele que ficava na casa dele. A minha madrasta era uma pessoa maravilhosa. Só que quando eu cheguei lá, gente, eu era uma adolescente folgada. Então, meu pai esperava que quando eu chegasse lá, eu fosse querer cuidar das coisas dele, sabe? Que eu fosse olhar para aquilo ali e dizer, isso aqui é meu, eu vou abraçar isso, eu vou cuidar, eu vou crescer junto com meu pai e tal e tudo. Não aconteceu isso, gente. Não aconteceu. Primeiro, eu fui curtir preguiça, né? Adolescente, então eu fui curtir preguiça. Uma vida boa. Eu sempre trabalhei, então era uma chance de não trabalhar. E eu ajudava um pouco a minha madrasta nas coisas da casa. E o meu pai, eu até tentava uma aproximação com o meu pai, mas ele nunca estava disponível para aproximação. Às vezes eu lembro que eu entrava no quarto, onde ele estava deitado, e eu tentava chamar a atenção dele, conversar com ele, isso já com 14 anos. Conversar com ele, e ele sempre estava assistindo um jornal, porque era algo muito importante. Eu lembro muito nitidamente disso, que eu sempre busquei essa aproximação com meu pai, mas ele sempre estava fazendo algo muito importante. E que ele sempre dizia assim, você também deveria fazer isso, você deveria assistir jornal, você deveria fazer algo útil do seu tempo, né? E isso me deixava irritada. Eu lembro que a moça que trabalhava na casa na época, ela tinha uma admiração muito forte de pai para com meu pai. E ela cuidava dele da forma que ele gostaria que eu cuidasse dele. Então ele estava sempre me comparando à moça. E eu comecei a ter muitos ciúmes da moça, porque ela era para ele a filha que eu não era. E ele queria que eu fosse aquela filha e eu não. Quanto mais ele queria que eu fosse parecida à moça, mais eu fazia contrário à moça. Tipo, se a moça fazia coisas para agradar ele, eu passei a não fazer mais nada para agradar ele. E eu percebia que a minha madrasta vinha conversar comigo e a minha madrasta tentava me conhecer. E muitas das vezes eu percebia que não era só uma curiosidade da minha madrasta, era uma curiosidade do meu pai. E aí me chateava, por que meu pai não veio falar comigo? E aquilo começou a gerar no meu coração muita raiva do meu pai. E algumas vezes, em meio ali à trocação de farpas entre meu pai e eu, quando meu pai dizia que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu era folgada, que eu era preguiçosa, que eu passava a noite assistindo televisão, que eu não fazia nada útil do meu tempo. E eu lembro que ele muitas das vezes ele alfinetou minha mãe. Ele falou mal da criação que a minha mãe tinha me dado. Cara, quando meu pai falava da minha mãe, subia um ódio tão grande dele. Nossa, eu espero que ele não assista isso, eu acho que ele não assiste.
Mas subiu um ódio tão grande dele quando ele falava da minha mãe, que ao mesmo tempo que eu tinha raiva da minha mãe por alguns motivos, cara, minha mãe era imaculada. Não falasse mal da minha mãe. Sabe o que vinha na minha cabeça? Eu ainda lembro de uma cena que nós estávamos no escritório da loja, tipo almoxerifado da loja, e eu lembro que o meu pai falou que a minha mãe era culpada por eu ser tão folgada. Cara, quando ele disse isso, me subiu um ódio tão grande. Eu lembro até dos sentimentos que eu tive naquela hora. Me veio assim à mente, sabe? Tipo, deu vontade de colocar o dedo na cara dele e dizer: não fala da minha mãe. Você não é ninguém para falar da minha mãe, porque você não estava lá. Você não sabe o que a minha mãe passou, porque eu não relatei para vocês a história da minha mãe. Também não vou relatar, mas minha mãe viveu muitas coisas terríveis ali, sabe? Minha mãe sofreu muito, então falar isso me causa dor ainda. Mas quando ele falava da minha mãe, cara, minha mãe tinha feito melhor. Ela tinha feito o melhor que ela conseguiu, o melhor que ela podia dentro das condições que ela tinha, sabe? E quando eu ouvi alguém que não participou de nada, de que não fez nada, não moveu nada, aquilo me magoava muito, sabe? E aí as feridas foram sendo abertas. E ali eu feria meu pai me feria. Eu era muito boa em ferir as pessoas com as palavras. E eu me orgulhava um pouco disso, sabe? De poder magoar meu pai, de poder ferir ele, porque era o meu sentimento era: você vai sofrer assim como eu sofri. Você vai sentir o que eu senti. Então eu usava palavras duras para magoar ele, para ferir ele, para ver ele sofrer. Eu tinha prazer no sofrimento do meu pai, porque ao ver-o sofrer era como se de alguma forma me trouxesse alívio por todo o sofrimento que eu tive. E assim foi o tempo que eu morei com meu pai. Tive muita confusão, ele me ofendia, eu ofendia e estava insustentável a nossa relação. Até que eu cheguei ao ápice assim, do meu plano para magoar meu pai. Então, eu criei uma situação de propósito, foi proposital, planejado, premeditado. Eu não vou relatar aqui porque muitas pessoas que conhecem o meu pai estão assistindo esse vídeo e eu não quero envergonhá-lo tornando essa história pública. Por mim, eu colocaria, entendeu? Eu diria o que eu fiz, porque eu não tenho nada para esconder, minha vida é um livro aberto. Mas eu não quero fazer os olhos do meu pai baixarem diante das pessoas que conhecem essa história. Então, de forma premeditada, eu fiz algo que eu sabia que magoaria meu pai, eu sabia que ia ferir ele, sabe, assim, na honra dele. Então ali eu peguei e premeditadamente eu fiz. O plano era que ele não, de fato, não soubesse de imediato. Não era para que ele soubesse de imediato, porque eu era muito assim. Eu gostava de saber, tipo, eu ia olhar pra cara dele e eu ia pensar assim, sabe? Eu fiz algo que você desaprova muito e eu estou muito contente em saber que você não sabe. Porque pra mim isso era muito satisfatório, poder magoá-lo no simples fato de enganá-lo, sabe? E ali eu fiz isso e o destino, o universo, seja lá que nome dar-se para isso, convergiu para que meu pai chegasse ali na hora, sabe? E foi quase uma tragédia do que aconteceu. E ali rompeu completamente a minha relação com meu pai por anos. E
Todas as vezes que a gente tentava se reaproximar, a gente se feria, a gente se magoava, a gente se atacava e isso se arrastou por muitos anos. Eu vou contar essa parte um pouco mais à frente, que foi a parte onde eu decidi deixar toda a dor para trás e construir uma nova história. Eu vou chegar a essa parte. Com a minha mãe, eu não tive tantos conflitos, mas ainda assim tive. Eu magoei muito minha mãe em algumas coisas. Eu nunca contei nada para minha mãe, eu nunca sentei, eu nunca contei para ela as coisas exatamente como aconteceram. Mas sempre quando eu tava ali muito irritada, muito zangada, sabe? Eu jogava algumas coisas na cara da minha mãe, assim, cheia de... Eu lembro que muitas vezes eu joguei coisas na cara da minha mãe, assim, engolindo choro, sabe? Aquele negócio descendo, me rasgando, assim. E eu jogava na cara dela e as lágrimas corriam. E ela ficava me olhando. Ela me olhava com... Ela me olhava com profunda tristeza. Dava pra ver a dor nos olhos dela. Ela sabia e ao mesmo tempo não sabia. Eu vou encerrar aqui esse vídeo porque eu não consigo ir mais pra frente. Beijo, Vanessa.